Bem-vindo todos a bordo do voo Delta 1011 de Washington para Nova York, JFK, e mais esse vídeo de voo completo com a particularidade, a gente está voando com o tempo e meteorologia real em um evento climático bem peculiar, que é provavelmente a maior nevasca da história de Nova York. Então a gente está indo pousar lá em Nova York. A gente já vai falar sobre o briefing meteorológico do METAR daqui a pouco, para a gente ver quais são as condições agora e as condições previstas no horário de pouso. Então vamos fazer um briefing. O voo Delta Airlines 1011 de Kilo India Alpha Delta para Kilo Juliette Foxtrot Kilo, JFK em Nova York. Nossa partida. Bom, o aeroporto de destino Nova York com altitude de 13 pés acima do nível do mar para fins de pressurização. A altitude de cruzeiro nesse voo será de 370. A aeronave está com 55,8 kg de zero fuel weight, mais o peso do combustível de quase 7 toneladas de combustível. Nossa decolagem será com flap 1, redução de potência para 22 kg de empuxo nos motores e temperatura assumida de 43 graus Celsius. Essa redução de potência associada com temperatura assumida, ela é possível devido à pista que a gente vai ter aqui em Washington para decolagem, uma pista muito grande. A temperatura está muito baixa e o campo não ser assim tão alto, a gente está a 313 pés só acima do nível do mar. Temperatura agora em Washington é de 3 graus negativos, então a gente vai precisar fazer o tratamento de de-icing antes da nossa partida. O altímetro é em 1009 QNH, a gente depois ajusta isso para unidades de mercúrio. O nosso pouso em Nova York JFK será com flap 30, a nossa VRF de 142, a VAPP será de 155, já compensando os ventos previstos em Nova York de 340 com Uno 8 nós, a pista prevista para pouso em Nova York será 31 da direita, apesar de ficar um pouco longe dos terminais aonde eu costumo estacionar em Nova York, é a pista que oferece melhores condições de sinalização e instrumentação para esse pouso em baixíssima visibilidade. Então a gente vai decolar com 6.838 kg de combustível, que é o combustível legal para a rota, com alternativa em Newark, e mais uma reserva adicional de 2.000 kg. Essa reserva vai nos dar uma contingência adicional para o nosso voo, uma autonomia de 38 minutos, alargando o range de aeroportos alternativos para outros aeroportos na região, caso a gente tenha que fazer um procedimento de aproximação perdida devido às baixas condições de visibilidade que nós temos em Nova York. Nossa decolagem será ao meio-dia e 45 Zulu, daqui a 30 minutos aproximadamente, e o horário previsto para a chegada em Nova York é às 13h49 Zulu. Esse aqui é o nosso plano de voo. A nossa saída em Washington será Geres 1 e a nossa chegada a tradicional Land 6 em Nova York, para depois fazermos a circular para a aproximação final pista 31 da direita. Aqui está o nosso plano fixo a fixo. Os ventos do nosso top of climb no nível 370 será de 227 com 15 nós. A temperatura externa de menos 49 graus. Então, em nível de cruzeiro não é necessário utilizar o anti-ice. Porém, em voo a gente analisa aí a situação melhor. Pode ser que a gente opte em manter o anti-ice ligado durante todo o voo, devido às condições extremas meteorológicas que a gente encontra em toda a região da costa leste dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada agora no METAR. O METAR na nossa partida aqui é, ventos 330 com 12 nós, rajadas de 20 nós, a visibilidade é 5 milhas, neve leve e tá overcast, ou seja, 100% encoberto a 4.400 pés. Temperatura externa agora em Washington é de menos 3 graus Celsius, orvalho menos 6 graus Celsius. Então temos aí umidade, temperatura baixa, uma combinação perfeita para uma situação de formação de gelo. Então vamos tomar todas as precauções para evitar essa formação de gelo. Em Nova York, nesse momento, a gente não deve ter muita mudança em Nova York hoje até a noite. Nós temos uma situação de vento aí de 340 com 18 nós e rajadas de até 27 nós. Então a gente vai pousar com
com o vento, um componente de vento lateral também, porque o vento não está, né, tá lateralmente a 50 graus aí da cabeceira da pista, se a gente levar em consideração a declinação magnética, e a gente vai ter um componente lateral de vento significativo, apesar de não ser muito desfavorável. Nada fora dos limites operacionais da aeronave. Então a gente tem neve leve em Nova York, com sopradas de neve também. Então é a neve moderada que é intensificada pela condição de vento forte que a gente tem em Nova York agora. A gente está broken a 2.000 pés, então aqui é teto de 2.000 pés e também 100% encoberto a 3.700. A gente conta como broken 2.000, que vai ser o nosso teto aqui, né? Que broken ele chama teto, digamos assim. A temperatura em Nova York está mais baixa ainda, menos 6 graus negativo, com orvalho de menos 9. O altímetro em Nova York está 2.965. A pressão não está lá muito baixa assim, tá um pouco baixa assim, mas nada absurdo. Bom, tem alguns remarks aqui, por exemplo, ventos com rajadas, a visibilidade de superfície está 1 milha e 3/4, e outras informações aí menos importantes, mas nós temos aí um TAF onde a gente tem visibilidade alternando entre 1 milha de visibilidade até meia milha de visibilidade. Pode ser que a gente encontre isso. Nosso horário de chegada, a gente vai ter a pior condição, então a gente vai ter fog, visibilidade de meia milha, com neve moderada e, bom, visibilidade aí de 600 pés. Bom, vai ficar uma situação bem desafiadora. Esse é um tempo real, meteorologia real para Nova York. Fiz uma pausa aqui nas minhas atividades para a gente fazer esse interessante voo aqui. As cartas de vento aqui sem muitas novidades. Esse aqui é a nossa rota. A rota é um pouco aberta porque os aeroportos são muito próximos. Então a gente vai fazer a saída de Washington emendando com a chegada, para a gente poder fazer uma saída adequada do aeroporto de Washington, de Dulce, e também uma aproximação adequada seguindo os padrões para o aeroporto de JFK em Nova York, ao invés de fazer um voo com rota direta. Então vamos aqui na cabine da nossa aeronave. Deixa eu ativar aqui a minha caixa preta para a gente fazer o tracking deste voo. Estamos no gate Delta 26. Bom, estamos aqui na cabine da aeronave para o nosso voo. Deixa eu ver aqui uma visão externa para ver se está tudo Atenção aqui. para rajadas de vento na final. Isso é um alerta de ventos que eu tenho aqui no Flight Keeper. Eu estou com um probleminha no cenário aqui, mas vamos continuar mesmo assim, para a gente não mudar de gate. Vamos ignorar isso aqui. Bom, a gente vê aí que a gente está com neve, né? Tá escuro aqui por causa desse tempo fechado, né? Agora aqui são 7h23 em Washington e Nova York nesse momento, mas está escuro por causa desse tempo fechado. Bom, vamos conectar aqui as baterias, ligar as Emergency Exit Lights e colocar a Position Lights na posição de steady para indicar que a aeronave está energizada já para o pessoal de solo. Manter os packs desligados. Acho que eu vou ligar o ar-condicionado de solo, não para arrefecer, mas para esquentar um pouco a cabine, para ficar mais confortável para os passageiros. Então vamos desligar aqui tudo, Trim Air, Recirculation Fan, os packs desligados, abrir a Isolation Valve, que a gente vai usar os packs alimentados pelo... Na verdade não vamos alimentar os packs, vamos usar o ar-condicionado de solo. Então vamos iniciar aqui a preparação do voo. Primeira coisa que eu dou entrada aqui é a parte de peso e balanceamento. Então vou dar entrada aqui no combustível para o nosso voo, que é de 6.837 kg de combustível. 6837 será o nosso combustível. Está em libras aqui. Deixa eu mudar as unidades aqui rapidamente para quilos. Isso. Vamos novamente, que eu troquei de aeronave. Então, 6.837, 6837. O payload será de 55,8
de zero fuel weight, que é o peso total. E para a gente saber o peso total da aeronave, gross weight, a gente tem que somar o zero fuel mais o combustível, que dá um peso total de 62,6 toneladas. Deixa eu ligar aqui as conexões de solo, ligar o wheel well chocks, né, que o pessoal de solo não tinha colocado aí, ou tinha colocado, não tinha avisado. Enfim, vamos colocar aqui pelo PMDG, ligar um ground power e também chamar a unidade de ar-condicionado de solo, lembrando, não para arrefecer, mas também para esquentar o ar dentro da cabine, já que a temperatura externa está abaixo de zero. A gente também utiliza o ar-condicionado. Vou abrir aqui as portas da aeronave para a gente chamar os serviços de solo. E vamos chamar os serviços de solo através do software GSX. Chamar o Catering Service, reabastecimento, embarque de passageiro, e também já pediu pushback com o tratamento de de-icing por causa da baixa temperatura externa. A gente faz o tratamento anti-gelo antes da decolagem. Isso aí é uma funcionalidade do software GSX, é um add-on muito útil que simula os serviços de solo. Bom, agora vamos conectar aqui o ground power, ligar o aviso de atar os cintos. E vamos alinhar aqui, já que a gente tem corrente alternada através do ground power, vamos colocar os inerciais para alinhar aí. O esquerdo na posição nave, o direito. A gente já tem iniciado o alinhamento dos sistemas inerciais direito e esquerdo. E agora eu vou fazer um teste de luzes aqui. Primeiro deixa eu fazer um ajustezinho, vou colocar um pouquinho de backlight. Está um pouco escuro aqui na cabine. Um pouquinho de luz só para iluminar um pouquinho a cabine. E a gente vai fazer um teste dos Annunciator Lights para verificar se todas as luzes da cabine estão funcionando adequadamente. As luzes de alerta. A gente dá uma verificada nas luzes principais, como por exemplo luzes do trem de pouso, dos flaps, auto-brake, spoilers, as luzes principais. Mesma coisa no after overhead e no overhead. Ter certeza de que não tem nenhuma lâmpada queimada no nosso painel. Isso pode ser um problema se a gente tiver um alarme e a luz do alarme não acender, por exemplo. A gente vai fazer o mesmo aqui no painel de rádios. Aproveitar para fazer um ajuste nas luzes. Ok, testes de luzes concluído. Agora a gente vai fazer um teste dos sistemas de detecção de superaquecimento e fogo. Overheat Detection no Master Caution, circuitos 1 e 2. Teste do sistema de cargo. Verificar se o extintor de incêndio está a bordo, com data de validade ok. O pessoal do catering já inicia os trabalhos de abastecimento aí das comidas para os passageiros, bebidas. A porta de extensão manual do trem de pouso, ela está aqui na cabine, no chão, está fechada e travada. Vamos verificar agora o oxigênio, fluxo de oxigênio, quantidade e também a pressão do oxigênio. Pressão um pouco mais de 16 PSI, então está normal. Agora a gente contactar os órgãos de ATC. Vamos coordenar aqui em 122.8 nos Estados Unidos e já vou sintonizar aqui o ATIS para pegar as condições aqui do aeroporto de Washington. Então vou pegar pela frequência do Active Sky, que é a frequência padrão de ATIS 122.00. Delta Airport Information Delta 1152 Zulu Weather Wind 340 at 12 gusting to 20 visibility 5 sky condition ceiling 4,400 overcast light snow temperature -3 dew point -6 altimeter 2979 advise on initial contact you have information Delta Kilo, India, Alpha, Delta, Airport Information, Delta, 1152 Zulu, Weather, Wind, altímetros ajustados, tanto o instrumento principal quanto o standby. Agora a gente vai fazer o MCDU Pre-Flight, que é programar o FMC. Então vamos colocar aqui o aeroporto de referência, Kilo, India, Alpha, Delta. A posição inicial para o inercial, captado aqui de um dos dois GPS, e vamos colocar aqui a nossa rota. Origem, Kilo India Alpha Delta, destino Kilo Juliette Foxtrot Kilo JFK em Nova York. O nosso voo será o Delta Airlines 1011. A pista de decolagem, deixa eu pegar aqui no meu plano de voo, pista de decolagem 30.
e vamos configurar nossa rota aqui. A nossa rota vai ser simples, nós temos aqui a nossa saída Geres Uno. Então vamos programar aqui a saída. A gente pode programar a saída pela página Route ou aqui no botão Departure Arrival. Vamos programar aqui em Route, que a gente faz tudo numa única tela. Então vamos colocar aqui Geres Uno, procedimento de saída. Depois a gente vai direto para o fixo, deve ser um rádio auxílio Hotel Alfa Romeo. Depois de Hotel Alfa Romeo, a gente vai direto para Sierra Eco Golf. E depois o procedimento de chegada, bom, primeiro direto Lima Victor Zulu. E aí sim a gente vai fazer o Land 6, que é o procedimento de chegada em Nova York. Land 6. Isso. Ativamos a rota. Vamos programar o Perfinite agora, confirmar o Zero Fuel Weight, as nossas reservas de combustível, só as reservas legais, eu nem vou contar aqui com esses 2.000 adicionais, que isso aí é o meu backup que eu adicionei, né? Então vão ser 1, 2, 3, 2.3, 2.4 toneladas de combustível como reserva. O nosso Cost Index para o voo será de 4,5 e a altitude de cruzeiro 370. Acho que não vamos conseguir atingir o 370 não. Não, vamos sim. A sugerida foi de 330, mas vamos subir ao 370. Obviamente esse voo é um voo muito curto, então eu vou ter que mudar o regime de subida. Eu vou mostrar para vocês quando estivermos subindo, para que a gente garanta atingir o 370 o mais rápido possível, para que a gente tenha um pouco de tempo em cruzeiro para preparar a nossa descida também. A altitude de transição 18.000. Ok, agora eu preciso aqui os ventos no nosso nível de cruzeiro, 227 com 15. E a temperatura outside será de menos 49 graus, para cálculo do ISA Deviation de 8 graus. Executar aqui, N1 Limit, agora a gente vai colocar a redução de potência e a temperatura assumida. A gente vai fazer redução para 22K, então TO2, e assumida de 43 graus Celsius. A gente vai diminuir o N1 aí a um valor absurdamente baixo, 83% só de potência. A gente vai economizar bastante combustível e incrementar a vida útil do motor com essa redução exagerada aí, mas é possível, foi calculado aí pelo nosso sistema de cálculo de performance, vamos cumprir. Nossa decolagem também será com flap 1, flap de decolagem rápida, favorece a subida rápida ao nível de cruzeiro. Confirmar o CG, as nossas velocidades de decolagem será 136, 144 e 148 para V1, VR e V2 respectivamente. Então 136 para a nossa V1, 144 para a nossa V2 e 148 para nossa 144 para nossa rotate e 148 para nossa V2. Lembrando que quando eu fiz o cálculo de performance, eu já considerei aqui a pista poluída, né? Então já essas performances já estão calculadas para a pista poluída. Se eu quiser conferir aqui com o QRH, eu ligo o QRH on, vou na página 2, coloco aqui para a pista poluída, tá? E a gente pode ver aqui, vamos voltar aqui na página Takeoff, e a gente vai ver que ele vai colocar um valor aí sugerido, ó, que vai ser próximo ao valor da performance calculado pelo software de performance. Mas quando a gente tem o software de performance, a gente faz uso dele. Então 146 para V1, 144 para VR e 148 para nossa V2. Agora sim, vamos trimar a aeronave aqui para 5.25 de trim, praticamente já em cima aqui, né? Não precisava nem mexer muito. E vamos colocar a nossa V2 no MCP. Então vou ligar aqui os diretores de voo. Nossa V2 é 148, vai aqui para o MCP. Essa aeronave utiliza o MCP Honeywell, que é esse modelo mais antigo. A operação dele é igual ao Collins, né, que é o modelo mais recente. É mais uma mudança de layout aqui. Deixa eu colocar aqui o heading da pista de decolagem, o heading para decolagem, né? Esse heading na decolagem não vai ser muito a proa da pista. Logo após a subida inicial, a gente já vai voar no heading 310.
A altitude inicial vou restringir a 5.000 pés. E agora a gente vai checar aqui os iniciais. Está concluindo o alinhamento do inicial da esquerda, o da direita já foi alinhado. Aqui ele mostra o heading quando o inicial já está alinhado. Vamos testar os LEDs indicativos de movimentação dos flaps e dos slats, tudo normal. PSU lights extinguished, service interphone off, reverse engine lights extinguished, EEC on e guard, oxygen switch guard, landing gear lights 3 greens, flight recorder test and guard, mecha speed warning test number 1, number 2, stall warning test number 1, number 2. E agora vamos fazer o scan flow no overhead. Então, scan flow no overhead, ligar o yaw damper, verificar se os flight controls, alternate flaps e spoiler switches estão na posição guard, os navigation switches na posição normal, display switches normal e auto, fazer um teste da cross-feed valve. Deixa eu fazer o fechamento das portas aqui de catering para poder os serviços de solo sejam continuados aqui para aproximação. Teste da cross-feed valve, ok. Painel elétrico, checar o ground power, é opcional o teste da voltagem, porque quando tem problema ele não entra na barra elétrica. Generators panels checked, wipers park position, equipment cooling normal, emergency exit lights guard, passenger signs on, window heat on, overheat detection test e on again. Fazer um testinho do probe heat. O probe heat estava ligado, a tripulação anterior deixou o probe heat ligado, não deveria, enfim. Teste do probe heat, testar as chaves e displays dos anti-ices, mas não vou ligar agora porque não vai ter efeito algum, já que os motores estão desligados. Fazer um teste do sistema hidráulico aqui, um testinho rápido para verificar a pressão hidráulica e quantidade de fluidos acima de 2.800 em ambos os sistemas A e B, ok. Voltar aqui no hidráulico e mantê-los desligados por enquanto. Testar o cockpit voice recorder, o gauge de altitude checados, ligar agora o trim air, recirculation foam vou deixar ligado, a isolation valve vou colocar em alto, altitude cruzeiro 370, landing altitude 0 fits, que é para Nova York. Teste scan flow do painel principal, verificar o EFIS, colocar as chaves de VORDF em off, o main DU vai na opção de map. O zoom eu gosto de decolar com zoom para 10 milhas. Vou armar o VNAV, armar o LNAV. Essa é uma saída RNAV, então a gente sai com VNAV e LNAVs armados. Testar as luzes de autopilot, autothrottle FMC. Auto brake vai para a posição de rejected takeoff. Parking brake set. E hora de startar o nosso APU para a gente ter autonomia elétrica e pneumática na aeronave já em preparação para a nossa partida. Enquanto o APU faz o start, vamos fazer o nosso pre-flight checklist. Vocês podem fazer o download do pre-flight checklist aí na descrição do vídeo. Pre-flight checklist: Oxygen tested 100%, Navigation transfer and display switches estão ali, normal auto, window heat on, pressurization mode selector auto, flight instruments heading checked, altimeters checked, parking brake set, engine start levels cut off, pre-flight checklist complete. Acompanhar a finalização do start do APU. APU startado, colocá-lo na barra. E agora a gente já tem autonomia elétrica. Daqui a pouco também pneumática. A gente pode ligar o APU bleed 30 segundos após o start do APU. Então já posso ir desconectando aqui o ar-condicionado de solo, o ground power, setar o parking brake, já está setado, e tirar o wheel well chocks, que são os calços do trem de pouso, certinho. Voltar aqui para a minha página do takeoff. E vamos testar aqui o GPWS. Aperta e solta para um teste rápido.
testar também o meu transponder e já colocar ele na altitude de Altitude Reporting Off para a gente já enviar o posicionamento da aeronave, que já vamos fazer o táxi. Isso aqui é só no pushback e no táxi, mas já vou deixar o Altitude Reporting Off, que a gente já está na iminência de fazer o táxi. Na verdade eu estou ouvindo aí que o pessoal está pondo bagagem, e vou retardar um pouco o Altitude Reporting Off, a gente não vai sair imediatamente agora. Prontinha. Deixa eu ver se já concluiu o embarque foi concluído, só as bagagens que continuam vindo para a aeronave. Vou recolher a jetway, fechar as portas, vou utilizar um atalho de teclado aqui para fechar as portas, mas vou abrir o menu só para vocês verem. Fechar as portas dos passageiros. Esse ding aí foi do cargo, o pessoal acabou o embarque também das bagagens. Então nós podemos aqui fazer a preparação para acionamento. Então vamos fazer o fluxo de pré-acionamento, que é ligar as bombas de combustível, bombas hidráulicas, APU bleed on, anti-collision lights on. Tripulação, portas em automático. Hoje é 27, vamos fazer ignição pelo sistema da direita, dia ímpar, e fazer o nosso Before Start Checklist. Before Start Checklist, fuel 6.8 tons, pumps on, passage signs on, windows locked, MCP V2148 heading 310 altitude 5,000 feet. Confirm aircraft is Takeoff ready for treatment. speeds. Vamos escolher aqui o tratamento anti-ice. We begin treatment now and observe fluid Takeoff type speeds V1 136, VR 144, V2 148. I will call you back when ready. CDU pre-flight completed, rudder and aileron trim free and zero taxi and takeoff briefing completed, anti-collision lights on, before start checklist complete. Então a gente só vai aguardar aqui o tratamento anti-ice, que está sendo executado aqui pela equipe de solo, para evitar que haja congelamento nas superfícies críticas da aeronave. Esse líquido aí, ele tem uma cor meio esverdeada, né? Não é branco assim como aparece aqui na simulação. E ele é aplicado nas superfícies de ataque aí da aeronave para evitar a formação de gelo, principalmente nas asas. Então está sendo feita a aplicação do tratamento anti-gelo. E assim que a gente iniciar o pushback, a gente vai estar pronto para fazer o start dos motores. A gente vai começar com o start do motor 2 e depois o 1. A gente está na posição D26, que é essa posição aqui. Então vamos dar aqui uma olhada aqui na nossa estratégia, o briefing de táxi. Então nós vamos sair daqui, não sei para onde o pessoal vai virar a gente no push, mas a gente tem que virar aqui para essa parte do aeroporto e buscar a taxiway Yankee. Na taxiway Yankee a gente vai seguir pela Yankee até a Quebec, já que a gente está fazendo a redução de potência agressiva. A gente vai ter que entrar à esquerda na Quebec para fazer a decolagem da última intersecção. O pessoal já vai vir fazer o pushback. Deixa eu ver se eles vão perguntar ao lado aí do pushback. Deixa eu ligar o TCAS. Visualização do tráfego. O pessoal do degelo já está saindo. Vão dar lugar à equipe de pushback agora. Vamos fazer o pushback com o nariz à esquerda. Isso. Mais uma olhada na cabine aqui para ver se está tudo ok. Tudo certinho. Vamos ligar agora o transponder Altitude Reporting Off. Locking gear. Departure check completed. Live has been inserted. Release parking brakes. Parking brake released. Commencing push. All engines clear. Starting number 2.
Start dos motores, a gente acompanha a evolução do parâmetro N2. Quando a gente tiver 25% de N2, a gente abre o combustível. A partir de 22% já pode abrir. Eu gosto de abrir sempre com 25%. Mantenha a mão nos Engine Start Levers para, se for necessário, a gente cortar o combustível, acompanhando os parâmetros de start dos motores, e o outro piloto ele acompanha a evolução do nosso pushback. Start normal, o switch vai para off, escutamos o barulho, start valve vai fechar, o motor já foi startado e estabilizado. Agora a gente vai fazer o start do motor número 1, da mesma forma acompanhar a evolução de N2 até 25%, para que a gente abra o levers para a posição de idle e liberar o combustível. Mantenha a mão nos levers para fazer o corte em caso de qualquer eventualidade ou anormalidade no start dos motores. Temos um start normal. O Engine Start Switch, quando o N2 atingir ali próximo a 56%, o Engine Start Switch vai para a posição off automaticamente. E agora a gente pode fazer o After Start Flow, que chamo de After Start Flow, que é um fluxozinho que a gente faz após o start dos motores. Então vamos ligar o Probe Heat, o Anti-Ice dos motores, os PECs, desliga o APU Bleed, coloca os geradores do motor na barra, desliga o APU, os Engine Start Switches vai para Continuous, Taxi Lights vai para On, Flaps 1, Parking Brake Set, testar os Flight Controls, Left, Neutral, Right, Neutral, Up, Neutral, Down, Neutral, Rudder, Right, Neutral, Left. Flight Controls checked. Before taxi checklist. Generators on. Probe heat on. Anti-ice engine anti-ice on. Isolation valve auto. Recall checked. Auto brake RTO. Engine start levels idle detents. Flight controls checked. Ground equipment clear on the left and clear on the right. Clear. Before taxi checklist complete. Bom, a gente saiu aqui para a esquerda. Vamos retomar que a nossa intenção de táxi será para Yankee, que é a segunda taxiway. Yankee, segunda à esquerda, depois até Quebec, Quebec à esquerda, até a última intersecção para a decolagem da 30. Vamos dar início ao nosso táxi agora. Parking brake released. Parking brake released. Na nossa saída aqui, deixa eu dar uma olhada na nossa saída, que será a saída Gerizuno. É uma saída RNAV. A gente vai pousar aqui da 30. Ela não é balizada por VOR, mas eu vou sintonizar o VOR de Armel 113.5, só para a gente acompanhar o DME e contingência 113.5. Não precisaria, já que ele não baliza nada nessa saída aqui. Vamos iniciar o nosso táxi. Gentilmente avançar a manete de potência para a gente ter o nosso
deslocamento inicial, sair da inércia e fazer um táxi bem cuidadoso. Está numa situação crítica aqui para o táxi, que é os taxiways contaminadas, uma neve moderada para forte, né? Vou ligar aqui os wipers. E vamos buscar, estamos na Echo, vamos buscar a taxiway Yankee direto até a Quebec. Na Quebec a gente vira à esquerda. Bom, aproveitar para fazer um breve briefing. Nossa decolagem, vamos correr na pista. A gente está usando redução de potência para 22K, mais temperatura assumida de 43 graus. Então a gente está fazendo uma redução de potência extremamente agressiva. A aeronave está relativamente leve, estamos bem abaixo dos pesos máximos de operação da aeronave. Tem gelo aí no chão, a aeronave desliza nessas situações de gelo aqui quando a gente está curvando. Enfim, a aeronave deslizando um pouco. Vou fazer um táxi bem cuidadoso, com velocidades abaixo do normal, sem dúvida nenhuma, nessas situações. Como eu ia falando, a gente vai fazer uma redução de potência bem agressiva. A aeronave está leve, então dá para fazer isso com segurança, né? Essas reduções de potência, a gente está falando sempre de velocidades relativas, né? Então, se a gente está com a aeronave leve, relativamente leve, a gente tem condição de fazer uma redução mais agressiva sem impactar na segurança na segurança do voo e sem prejudicar a decolagem, uma decolagem segura. O táxi numa situação dessa aqui é bem crítico mesmo, então a gente tem que taxiar bem devagar para evitar que a gente derrape aí numa situação hipoteticamente extrema, a gente saia da taxiway e fique aí emperrado nessas áreas de grama congelada fora da taxiway, causando aí um incidente relativamente grave, né? Com risco de perdas de vidas baixo, mas com um risco operacional muito grande para o aeroporto. Eu vou dar uma parada aqui só para que eu confirme aqui a minha taxiway. A Yankee faz uma curvinha aqui, acho que é isso mesmo. Deixa eu pegar o nosso binóculo aqui improvisado, ó. Tá ali a Quebec, ali à nossa frente. E a gente vai virar à esquerda em Quebec para buscar a última intersecção. Se a gente não tivesse usando tanta redução de potência na decolagem, poderíamos inclusive decolar da intersecção Yankee, que é a intersecção onde estamos agora. Mas quando a gente faz redução de potência, o cálculo leva em consideração toda a extensão da pista. Então precisamos utilizar toda a extensão da pista para uma decolagem segura com redução de potência. Aqui eu já tenho um ponto de espera, então já estou entrando na área crítica. Essa área Quebec aqui já é considerado área de pista. Então já vou preparar a aeronave para decolagem aqui, ligando as Fixed Landing Lights, desligando as Taxi Lights. Eu vou ligar as Runway Turn-Off, não gosto muito de usar, mas por causa do tempo, para aumentar a visibilidade da aeronave. Position Lights vai para Strobe Steady, vamos ligar aqui o Auto Throttle também, no MCP, armar o Auto Throttle e colocar o transponder em modo TARA, T-A-R-A, Traffic Advisor e Resolution Advisor do TCAS. Além dele reportar a posição, ele ativa a parte inteligente do TCAS para evitar a colisão, né? Enfim, vamos seguir aqui com o nosso táxi, fazer essa curva aqui bem cuidadosa à esquerda, bem cuidadosa, sem pressa nenhuma. A aeronave, você vê que ela sai mesmo, ela desliza um pouco nessa situação aqui de gelo. Quando a pista está contaminada assim, a nossa V1 ela é reduzida para o que normalmente seria, né? Normalmente a V1 ela fica muito próxima à velocidade de rotate, né? A V1 e VR muitas vezes são iguais ou são muito próximas. Quando a gente faz um cálculo de performance para uma pista contaminada, como é o caso aqui, vai ser o caso lá em Nova York, as nossas velocidades, principalmente na decolagem, a nossa velocidade V1 ela reduz, ela se distancia muito da VR. Por quê?
a V1 se distancia porque a nossa velocidade, o nosso tempo de resposta para parar a aeronave, no caso de uma abordagem de decolagem, ele vai ser bastante reduzido. Então eu tenho que distanciar a nossa V1 da velocidade de rotação, para que em caso a gente necessite fazer uma abordagem na decolagem, a gente tenha bastante tempo, bastante pista para que isso seja feito. Bom, nesse ponto aqui provavelmente a gente já havia recebido a autorização para decolagem, então vamos ingressar na pista, verificar se não tem aeronave vindo na final. Não dá para ver absolutamente nada, né? Mas vamos assumir que a torre nos deu a autorização. Tem bastante gelo aqui, ó, no começo da pista. Então vamos ter cuidado aqui para a aeronave não sair reto aí, né? A gente vê aí que tem bastante gelo aqui, ó. Acúmulo de neve, daqui a pouco os caminhões aí de remoção de gelo, de neve. Mais pra frente tá mais tranquilo, porque a pista tá em uso, né? Então, parar aqui, vamos iniciar nossa decolagem, avançando os motores para 40%. Quando os mesmos estiverem estabilizados, a gente avança o manete, aperta a toga e vamos para nossa decolagem. Airspeed Alive. Manter a aeronave com muita tensão. Agora a gente está aplicando muita potência. Checked. Vamos fazer o rotate de uma maneira bem gentil. Tem um ventinho lateral também. V1. Vamos gentilmente, sem pressa. Positive rate. Gear up. Seguir o diretor de voo. Ainda no voo manual por enquanto. Gear up. Vamos manter os flaps aí sem pressa para recolher. É só um de flap, né? Bom, seguindo o diretor de voo. Vamos ser o mais fiel aí possível para seguir o diretor de voo. Ainda estou no voo manual. Baixar um pouco o nariz para poder a aeronave ganhar velocidade. Estabilizando a aeronave, trimando aí com bastante capricho e cuidado. Esse vento aí já não deixa a gente pregar neve no painel. Então vamos colocar o switches para off aqui, passei direto para ground. Não tem nenhum problema, né? Nada que prejudique aí. Desligar as luzes também. O runway turn off já foi desligado, mas vamos manter as fixed landing lights. Agora sim, flaps up. Vamos ligar o piloto automático, Command A. Até que a decolagem foi relativamente tranquila. Flaps retracted. Para esse tempo. Vamos fazer o nosso After Takeoff Checklist. Engine Bleeds On, Packs Auto, Landing Gear Up and Off, Flaps Up, No Lights, After Takeoff Checklist Complete. Vamos chegar a 5.000, já vou subir a 10. Vamos entrar aqui numa área bem complicada. Deixa eu ligar os Wing Anti-Ice. A gente já passou da fase de subida inicial, onde a gente não pode ligar. Na verdade, quando a gente está na fase de subida inicial, se o Wing Anti-Ice estiver ligado, a válvula fecha, não deixa ele funcionar, para que não haja uma drenagem excessiva de força nos motores. Mas enfim, a gente está subindo com a redução de potência também. A gente está em modo de subida Climb 2, aonde
a potência dos motores ela é reduzida em 12% na subida. Óbvio que a gente ligou as wing anti-ice também, então a gente vai aumentar um pouco do uso da potência dos motores por essa razão, mas está uma subida aqui tranquila. A aeronave agora está inteira guardada aí nessa camada. Entramos aí dentro da tempestade de neve. Espero que a gente livre aqui o mais rápido possível, mas a aeronave está bem preparada para isso. Além da gente estar utilizando todos os sistemas anti-ice, o wing anti-ice e o engine anti-ice, nós também fizemos o tratamento de gelo, né? Um fluido lá que, se eu não me engano, aquele tipo de fluido ele protege. Eu vou chutar aqui porque eu acho que é 15 ou 20 minutos de proteção. Eu não lembro de cabeça, mas os tipos de fluido eles têm um tempo de proteção garantida para cada classificação de fluido anti-ice. Bom, já vamos sair na saída aqui, já vou tirar o VOR aqui da minha frequência, para que eu não receba nenhuma indicação aqui no meu display principal. E vou sincronizar o heading. Estamos aí para atingir 10.000. Passamos nós 9.500, então vou liberar a subida mais um pouco aqui. Vamos pro 37.000, que é o nosso cruzeiro. Desligar aqui as Fixed Landing Lights. Os Engine Start Switches, na verdade, precisa em contínuos, tá? Porque a gente está utilizando anti-ice. Eu havia esquecido. Para minimizar aí o menor risco que se tenha da gente ter um flame out. Então, na verdade, não deveria ter desligado os Engine Start Switches, mas é só uma proteção adicional, né? Desligar aqui os Seatbelt Signs. Estamos sem turbulência. Ladies and gentlemen, I've just turned off the seatbelt signs. I would advise, however, that you keep them fastened when you're in your seat. E por enquanto a gente mantém o anti-ice ligado aí até a nossa subida em cruzeiro. Talvez até durante todo o voo. Já que aqui foi uma situação bem crítica, né? E Nova York também vai ser assim. Assim a gente previne qualquer possibilidade de termos problema com anti-ice. Bom, nesse momento agora eu vou mudar o nosso regime de subida para a gente chegar mais rapidamente ao nível de cruzeiro. Vamos subir em Max Rate, executar. Fazer uma verificação rápida aqui na pressurização da cabine. A pressurização está normal. Climb Rate está abaixo de 500 pés por minuto. Tem que estar abaixo de 900, né? Ali por volta de 500 está ultra confortável para os passageiros. A subida a 500 pés por minuto. A altitude da cabine nesse momento está 2.500 e a altitude externa aí está 14 mil pés mais ou menos. Excelente. Agora é uma questão de monitorar, né? Temos que monitorar aí os instrumentos nesse voo, mas já passamos a fase crítica. Então estamos aí continuando com a nossa subida. Bom, nesse momento eu vou adiantar o vídeo e a gente volta a se encontrar quando atingirmos o nível de cruzeiro 370. Bom, nesse exato momento estamos atingindo aqui a nossa altitude de cruzeiro, 37.000 pés, exatamente agora. Vou fazer mais um sync aqui no heading. E o top of descent, que é o nosso ponto de descida, já está logo ali na frente, né? Uns 25 milhas à nossa frente. Então a gente já vamos aqui iniciar a preparação da nossa descida. A gente vai manter o anti-ice ligado durante todo o voo. O wing anti-ice ele pode permanecer ligado em toda a descida, inclusive durante o pouso. Então vamos mantê-lo ligado. Conferir aqui a landing altitude, é 0 fits, né? Engine start switches continuam contínuos para nossa descida com anti-ice. Opa, ficou travado aqui o cockpit voice recorder. E agora a gente vai fazer a seleção da pista. 31 da direita, ILS 31 direita, com transição cathode. A gente já vai dar uma conferida aqui. Deixa eu ver se tem descontinuidade aqui, obviamente tem.
A gente vai fazer uma aproximação, pode ser por LaGuardia, sobrevoando LaGuardia, ou pode ser uma aproximação pelo sul do aeródromo, que acaba sendo a aproximação mais segura. Então eu vou tirar essa aproximação via LaGuardia e a gente em land, a gente vai passar em land a 250, 19 mil pés, na verdade. Um ajuste aqui no procedimento. Depois de land, a gente faria uma aproximação sob veturação radar, né? A gente aumentou a altitude em land, a gente ganhou bastante tempo aí para o nosso top of descent, que agora ficou à nossa frente lá mais de 50 milhas. Vamos aqui na página prog, ó, precisamente a 59 milhas. A gente recebeu a mensagem aqui de No Descent Path After Landing, quer dizer, eu não tenho caminho de descida depois de land. Nós temos uma grande descontinuidade aqui, isso é proposital. E a gente vai fazer uma aproximação utilizando heading, fazendo um MOL pseudo manual pelo MCP via heading select, para a gente buscar, fazendo um grande círculo pelo sul do aeroporto até a gente buscar a aproximação para a final ILS pista 31 da direita no aeroporto JFK. Agora a gente vai selecionar a nossa VREF, a gente vai pousar com flap 30. Posso dar uma olhada aqui no nosso paper do plano de voo, a VREF 142. Vou copiar aqui para aproveitar a digitação, colocar 142 na nossa VREF. Vamos sintonizar a frequência do ILS da pista 31 da direita, 111.5, nos dois naves. Deixa eu dar uma olhada nesse ILS aqui, creio que seja um ILS CAT 3, se eu não me engano. Não, é um ILS CAT 1. Então a gente tem aí um ADA de 200 de rádio altímetro. Deixa eu configurar aqui. Se qualquer problema, a gente pode alternar a pista e ir para uma pista que tenha condições de a gente fazer um ILS CAT 3. Mas vamos ver se dá aqui. Pode ser que dê. Acho meio arriscado aqui, mas vamos tentar. Vamos tentar pousar na 31 da esquerda. Os nossos mínimos no rádio altímetro é 200 pés. Então pode ser que a gente não aviste em 200 pés. Então a gente já está preparado para a gente fazer um procedimento de aproximação perdida. Eu acho que é isso que vai acontecer na verdade. Eu acho que não vai ser possível avistar a pista a 200 pés. Se isso acontecer, a gente pode buscar a pista da esquerda, também é um ILS CAT 1. Aí a gente vai pousar com o vento de través. Vai ser um pouso difícil se a gente tiver que buscar a pista 04, né? 04 direita, com certeza tem um CAT 3, exatamente. Bom, está dentro dos limites operacionais, então a gente vai tentar a pista 31 da direita. Se não for necessário, a gente executa o procedimento de aproximação perdida e tenta uma reaproximação para a pista 04 da direita para a execução do procedimento ILS CAT 3 para essa pista. Mas antes vamos tentar fazer esse pouso aqui. Bom, auto brake, a gente vai usar o auto brake no 3, né? Não há risco de derrapagem. Nós temos o sistema anti-squid, né? no sistema auto brake do 737NG. Então vou usar um freio um pouquinho mais forte, caso a gente use um pouco mais de pista. Vou resetar a altitude aqui para nossa descida do MCP para 19 mil pés, que é a nossa restrição em land. Recall, tá ok. E vamos fazer o nosso Descent Checklist. Pressurization, Landing Altitude, 0 feet Recall Check. Auto Brake Level 3, Landing Data, VREF Flap Study 142. Approach Briefing Completed, Descent Checklist Complete. Vou dar uma olhada na carta do aeroporto, para a gente já dar uma olhada nas nossas intenções de táxi para pouso na pista 31 da direita. Essa aqui é a pista 31 da direita, é uma pista extensa com pouco mais de 3 km. Então eu vou fazer um pouso sem nenhuma pretensão de antecipar a nossa saída. Seria muito bom se a gente pudesse sair aqui
Na Whisky vai ser quase impossível, na Victor, mas enfim, não vamos ter pressa, a gente vai sair em qualquer intersecção possível e executar o retorno aqui talvez via uniforme e seguir pela taxiway Bravo. E a gente pode seguir na Bravo todo o caminho do aeroporto até o terminal 1, ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode explorar um pouco aqui outras áreas do aeroporto, a gente pode fazer o retorno via uniforme e entrar nessa Bravo aqui, ó, à esquerda, para a gente ir lá para o terminal 1, né? É um táxi um pouco usual, e a gente aproveita e explora um pouco áreas do aeroporto que não lembro de ter feito isso antes. Então acho que esse vai ser o nosso táxi. Como esse vai ser o nosso táxi, a gente pode livrar na Victor, seria ideal aqui, ó, na Victor, tá? E seguir na Bravo, todo o caminho na Bravo até a November, para a gente ir para o terminal 1, que é o terminal que a gente tem intenção de parar. Então vamos monitorar aqui o trigger da nossa descida, né, o gatilho, que será aqui um pouco depois de Lima Victor Zulu. Nossa descida não teremos muitas novidades, né? A única coisa eu acho que é um pouco diferente que a gente está fazendo nessa descida é que a gente está descendo com anti-ice. Vai ser requerido, as condições em Nova York não vão estar muito boas, aliás, não estarão nada boas. Eu vou até inclusive sintonizar o ATIS para pegar as condições atualizadas em Nova York. 128.72. E quando a gente entrar no range do rádio, a gente vai sintonizar o ATIS e buscar pelas informações atualizadas, principalmente de vento aí, porque a gente vai ficar de olho. Há uma possibilidade relativamente alta de termos que fazer o procedimento de aproximação perdida da pista 31 direita, porque estaremos tentando operar em uma situação crítica meteorológica em Nova York com ILS CAT 1, e a nossa DA será de 200 pés. Então a chance da gente avistar a pista com 200 pés ela é baixa. A visibilidade quando a gente partiu em Nova York era de 1 milha, mas a tendência para o pouso é da visibilidade baixar para meia milha. Então visibilidade de meia milha a gente não avista a pista. Talvez até com 1 milha não seja possível avistar a pista com 200 pés acima do solo. Acabamos de iniciar a nossa descida e assim a gente vai seguir na descida RNAV até Land. Lembrando que Land a gente tem uma restrição a cumprir da chegada, que é limitados a 250 nós de velocidade, nível de voo 190, 19 mil pés, 250. Passou Land, a gente vai fazer uma curva pela direita, vamos fazer um grande círculo. Vou traçar um círculo aqui no aeroporto para nos auxiliar nessa aproximação, utilizando como base o VOR JFK. A gente vai fazer um círculo de 10 milhas para a gente usar como referência para circular o aeroporto para fazer a aproximação para a pista 31. Então a gente traçou esse círculo aqui, está muito longe para ver, mas já dá para ver aqui, ó. Traçamos um círculo de 10 milhas. Então após Land a gente vai curvar aqui 180 direita, circular até fazer o círculo e entrada na aproximação da pista 31. Procedimento de aproximação perdida, a gente voa um pouco na proa da pista, depois curva à esquerda,
até Charlie Oscar Lima. Já iniciamos a descida, ligar o aviso de atalho e cintos para os passageiros nesse momento. Lembrando que as condições em que esse voo estão sendo gravadas é tempo real, meteorologia real. E nós temos Nova York está passando nesse momento em que esse voo está sendo gravado pela pior tempestade de neve talvez da sua história. Então as condições bem críticas, né? Os carros estão proibidos de circular, carros civis de circular nas ruas de Manhattan, somente carros de emergência. O aeroporto está operando com várias restrições, mas está operando. A gente pode aqui até dar uma olhadinha no Flight Radar agora para ver como é, por exemplo, se aeronaves estão conseguindo fazer um CAT 1 na pista 31. Então a gente pode acompanhar isso aqui com a operação real do aeroporto de JFK através do Flight Radar 24. Então eu vou buscar aqui o aeroporto de JFK e a gente pode ver aí como é que está aí a movimentação das aeronaves. Aeronave, ó, movimentação, parece que está nenhuma movimentação aqui em Nova York. Me parece que o aeroporto está fechado nesse momento. A gente não vê. Vamos ver como é que está aqui os voos previstos aqui, ó. Bom, vemos agora que todos os voos, todas as chegadas para Nova York neste momento estão canceladas, tá? Praticamente todos os voos nesse momento estão cancelados. Então o aeroporto de Nova York está fechado nesse momento, tá? As saídas estão canceladas, as chegadas estão canceladas. E a gente tem duas aeronaves em solo aí aguardando para operar e, bom, aeroporto fechado. Podemos tentar para fins acadêmicos, vamos chamar assim, né? Para fins de treinamento, testar uma aproximação em pouso, mas sabemos que neste momento em que a gente está tentando aqui, o aeroporto JFK está fechado. Então se a gente estivesse fazendo um voo, inclusive um voo online pela VATSIM, por exemplo, o controle não nos autorizaria a aproximação para Nova York. Mas vamos tentar para fins de treinamento. Então a gente vai tentar, a gente tem bastante combustível, a gente tem combustível para uma aproximação. Eu acho que a gente não tem combustível para duas aproximações mais o alternativo, porque o alternativo é em Newark. Eu acho que Newark também está fechado. Deixa eu ver aqui novamente. Se Newark estiver fechado, eu acho que a gente teria que não fazer uma segunda tentativa, tá? Vamos ver aqui como é que está Newark. Newark também está fechado. Deixa eu ver se eu acho um aeroporto próximo aqui. Lawrence está fechado. Talvez um pouco mais para a esquerda. Talvez se a gente for para Buffalo. Buffalo tem alguns voos cancelados. Provavelmente voos que vêm de regiões. Buffalo também está complicado a situação. Cleveland deve estar aberto. Tem alguns voos aí operando em Cleveland, mas muitos voos cancelados. Bom, a situação está crítica em todos os aeroportos aqui. Então a gente vai prosseguir para fins de treinamento. A gente vai tentar uma aproximação para a pista 31. E se não conseguirmos, provavelmente não vamos conseguir. A gente vai fazer um ILS CAT 3. De qualquer forma, a gente vai fazer o ILS CAT 3 para a pista 04. Repito, para fins de treinamento, porque nesse momento o aeroporto se encontra fechado, né? Não há condições meteorológicas de se operar com qualquer tipo de aeronave no aeroporto JFK. Deixa eu pegar o ajuste altímetro aqui enquanto a gente faz a nossa descida.
2967. Lembrando que os requisitos que fecham o aeroporto são meteorológicos, mas às vezes você tem teria opção virtualmente de operar com os equipamentos da aeronave. Então, em teoria, você conseguiria fazer um ILS CAT 1, 2, 3 ou até mesmo um CAT 1. Contudo, em uma situação de nevasca como Nova York está enfrentando, você impacta toda a logística de um aeroporto. Então você impacta o trabalho do pessoal de solo, você impacta o trabalho dos carros de apoio. Então não são só as aeronaves. Então pode ser que a aeronave consiga operar. Por exemplo, eu fiz um voo já na vida real, como passageiro, claro, para Paris, e o aeroporto foi fechado porque estava muito frio. Então as equipes de solo não conseguiam trabalhar, não era seguro o trabalho. Então o aeroporto foi fechado porque tinha muito acúmulo de neve, sem condição logística de operar o aeroporto. Então a gente vai seguir aqui essa tentativa de pouso. Primeiro um CAT 1 ILS para a pista 31 Romeo. Se não for possível, acho que talvez não seja possível, nós prosseguimos para uma tentativa de fazer um ILS CAT 3 Bravo para a pista 4 da direita. Aqui a 19 mil pés a gente já vai encontrar as camadas, que eu acho que vai nos acompanhar agora durante toda a nossa chegada. Eu vou preparar o nosso heading aqui para aproximação, que é de 180, um heading padrão aqui para esse tipo de aproximação em Nova York. A gente já está de olho aí, vamos cumprir a nossa restrição, reduzindo aí para 250 em land. E após land a gente já vai preparar a nossa descida, inicialmente para 10 mil. Então já vou programar aqui no MCP, descer a 10 mil pés, curvando para 180 e com uma descida reduzindo a velocidade para 240. A gente vai descer a 240 para que nenhuma turbulência afete a velocidade da aeronave e que a gente possa matar um pouco aquela restrição de velocidade abaixo de 10 mil pés. Então daqui a pouco a gente vai entrar nessas camadas aí. Uma situação meteorológica, como a gente já comentou, bem crítica em Nova York, com o aeroporto fechado, né? Então, operações online nas redes de simulação VATSIM e VAL não seriam possíveis, né? Os controles não autorizariam o nosso voo, já que simula as condições reais, né? Assim como todas as operações no aeroporto foram canceladas, como a gente acabou de verificar no Flight Radar 24. Altitude de transição, altímetro vai para 2967, também já está lá no Standby Instruments, e a gente vai iniciar aqui a nossa descida. Como a gente pode encontrar um pouquinho de turbulência passando essas camadas aí com gelo, eu já vou pedir para os Flight Attendants sinal aí de turbulência, então eles procuram também os seus lugares, não só os passageiros, para que a gente possa aí não se preocupar com as pessoas que a gente está transportando com segurança, inclusive a tripulação do voo. Estamos a 16 mil pés, descendo a uma taxa de 1.600 pés por minuto. É uma taxa de descida razoável. Se eu quiser incrementar essa descida, eu preciso usar o speed brake, mas na verdade estou usando o speed brake, né? Eu tenho que usar, porque se eu tirar o speed brake agora, eu vou reduzir essa taxa de descida talvez para 1.000 pés por minuto. Então vamos manter o speed brake aqui durante toda a descida. Isso é uma coisa muito comum, né? Para 737NG, que é uma aeronave muito lisa, né? Muito difícil de perder altitude. Então se pegar qualquer ventinho aí de cauda, que é o que está acontecendo agora, impacta muito na nossa descida. E como é uma descida apertada aqui em Nova York, né? A gente tem que chega muito alto ali em land, a 19 mil pés, e o aeroporto já está logo à nossa frente. Então a gente tem uma descida
é que a gente tem que ser um pouco agressivo, não pode vacilar muito nessa descida, ó. Já vê toda a área de Nova York aqui está encoberta, não dá para ver absolutamente nada, ó. Essa camada de nuvem que a gente está passando são alguns cúmulos em cima, mas a camada da coisa feia mesmo é essa camada que está embaixo, esse tapetão branco aí. E embaixo disso aí é neve, gelo, como Nova York nunca viu. Vai ser interessante, como eu falei, academicamente falando, fazer esse pouso aí. Vamos tentar 31. Preparados para executar um procedimento de aproximação perdida, que é muito simples. Se tiver que acontecer, a gente vai executá-lo. Não consegui pegar o ATIS aqui. Deixa eu confirmar o ATIS nas cartas de chegada. Deixa eu pegar aqui o ATIS na carta do ILS. ATIS de chegada 12872. Ah, eu já peguei sim, mas eu quero ouvir de novo para prestar mais atenção nos ventos e visibilidade. 14 milhas de vento, 2 milhas de visibilidade, tá boa, só que em neve. O teto tá de 1000 pés. Olha, pelo METAR vai dar para fazer esse CAT-1 aqui, pelo METAR. Pelo METAR vai dar para fazer o CAT-1. Então, eu acho que a chance da gente executar uma aproximação perdida está diminuindo. E aí, Nova York encoberta aqui, ó. Se aproximando aqui de 10.000 pés. Vamos manter a descida aqui agora para 5.000. Ligar as luzes fixa landing lights em preparação para o pouso. Abaixo de 10.000 é obrigado a utilização dessas luzes. Abrir o Morse aqui da frequência do ILS para a gente fazer a confirmação. Deixa eu configurar também um heads up display. A pista com elevação de 13 pés, 9.999 de comprimento. Elevação de 13, comprimento 9.999. Isso aí para a gente configurar o heads up display, caso a gente opte em utilizá-lo. Confirmamos o ILS. Deixar só a marcação audível para passagem nos marcadores. Vamos reduzir aqui para a aproximação final. Eu preciso descer aqui a altitude, ainda estou um pouco alto. 8.000. Vou manter a proa até que eu desça um pouco mais. Se aproximar mais um pouco.
Approach Checklist, Altimeter 2967, Approach Checklist Complete. Realizamos agora o nosso último checklist antes do nosso Landing Checklist, que é o último checklist, né, para pouso. Vamos comandar a descida para 3.000 agora. Acompanhando aqui a indicação do glide, que já está aqui na nossa tela, né? E assim que eu tiver o glide no centro, né, a gente pode curvar 90 graus para interceptar a final. É uma dica aí que eu uso, né? Qual a altitude certa, tal? Olha, você está fazendo afastamento, está pegando o sinal do glide e você pode voar aí mantendo o campo no través, fazendo um círculo e manter a linha do glide no centro, que você vai conseguir fazer a interceptação do glide junto com o localizador ali na final. Primeiro eu vou esperar reduzir para pelo menos 4.000 pés, para poder a gente fazer a redução de velocidade para aproximação final. Se a gente reduzir muito, a gente não consegue, a gente continua fazendo uso do speed brake, porque essa descida em Nova York Landing 6, ela é muito agressiva, né? Como eu falei, a gente chega muito alto, muito próximo ao aeroporto. A gente chega a 19.000 pés, então tem que ser uma descida agressiva. Bom, vamos curvar para a final. Fazer uma captura do localizador a 90 graus. Reduzir a velocidade para 180. E vamos apertar aqui em APP para a gente fazer a captura do localizador e também, quando pronto, a captura do glide slope. O eixo da pista está bem à nossa frente, então a gente vai fazer a captura mais ou menos nesse círculo aqui. Já estamos entrando aqui na camada mais densa. Se aproximando da velocidade de início de deploy dos flaps. Flaps 5. Flaps Extended. Capturamos o localizador, já vou fazer um ajuste no heading. Revisar a carta para a gente dar uma olhada no procedimento de aproximação perdida, que é uma subida para 4.000 pés com essa curva 225. Então o heading para aproximação perdida é 225. Tripulação, preparar para o pouso. E depois que a gente capturar o glide, a gente vai preparar a altitude de aproximação perdida, que é de 4.000 pés. Aqui eu já posso retirar os spoilers, os speed brakes. Vou armar
os spoilers para o pouso. Spoilers armed. E a gente vai Atenção para acompanhando. rajadas de vento na final. A gente vai acompanhando aqui agora. A distância que a gente está do ILS da pista, que a gente tem o DME marcando aqui. Isso aí serve como referência para a gente ir reduzindo velocidade. Lembrando que quando a gente começar a pegar o sinal do glide novamente aqui nos dots de indicação do glide, nós estaremos prontos para fazer a redução para a aproximação final. Então a gente aguarda aí o glide aparecer, faz a redução para 160 nós, baixa o flap para flaps 10, depois seguido pelo deploy do trem de pouso, e a 1 dot da captura do glide nós vamos a 1 dot da captura do glide nós vamos desejável com flap 15. Bom, estamos aí a 3.000 pés e estamos com vento altíssimo aí de 42 de través aí, 42 nós de través. Dá para entender isso só a 13 milhas do aeroporto no localizador. Dá para entender porque que o aeroporto está fechado, né? Mas vamos ver se esse vento vai melhorar quando a gente se aproximar um pouco mais do aeroporto. Vamos tentar, como eu disse, né? Já estamos guardados aí sem visibilidade, já pegamos aí a nevasca na final. Não precisamos agora, esse vento está tirando a neve. Já temos o glide. O glide já está aparecendo ponto cheio ali. Então a gente vai reduzir para a final 160 de velocidade. Let's set missed heading. Apesar desse vento, eu sinto que há uma turbulência de leve para nenhuma turbulência. Então, com vento forte, sem contínuo, ou seja, sem turbulência, a gente consegue controlar a aeronave. Mas com esse vento aqui, turbulência, nós não conseguiríamos. Lembrando que se a gente tiver essa condição aqui na curta final, ventos de igual ou superior a 35 nós, nós não podemos operar, né? Entra nos limites aí. Flaps 10, gear down. Gear down. Flaps 15. Gear down, 3 greens. Oito milhas, vamos preparar aqui a aeronave para a configuração final. VAPP Glide slope. 155. Missed approach altitude. Missed approach altitude 4,000 feet. Full ILS. Vou chamar o Command B, mas não vai armar não, quer ver? Se armar é porque o ILS do Flight Simulator não está sincronizado, porque aqui não deveria armar. Bom, se armou, nós mudamos a nossa condição aqui. Armou modo dual, então nós temos aqui no mínimo um CAT 2 agora, no mínimo. Então a gente sai da condição de 200 pés para 100 pés de mínimos. Claro, isso não está no aeroporto real, aqui seria um CAT 1, né? E se armar o flare, é possível fazer um auto landing. Aí a chance do nosso pouso aumenta bastante. O vento está diminuindo, agora a gente tem um vento de 35, 36. Componente de través eu acho que está abaixo dos limites. Opa, a turbulência aqui aumentou um pouco. Bastante turbulência. Deixa eu setar o flap de pouso, flap study. Velocidade de aproximação 147. No marcador externo. Lembrando que a gente vai tentar o pouso aí para fins acadêmicos.
Tá em single channel, não vai ser possível fazer o auto landing. Vamos subir para 200 pés. Ele armou o Command AB, mas não entrou em dual, então é CAT 1 mesmo. .200 é a nossa DA. Agora a gente vê que a neve se intensificou bastante. Opa, armou o flare. Armou. Então a gente tem condição de fazer um auto landing aqui. Repito, vamos tentar para fins acadêmicos aqui, mas não tinha a menor condição de operar. Um vento de través ali perto dos limites operacionais. A gente já tem um contato com o solo. Isso é muito bom. Eu acho que esse vento vai mudar aí, porque segundo o METAR o vento era de 340. 340. O vento aqui está bem mais intenso. Vamos tentar o pouso. Agora a gente já vê que a chuva com neve. Runway in sight, a pista está à frente. Podemos prosseguir agora com aproximação visual. Esse vento está bem difícil. Vamos tentar o pouso, desligar o autopilot. Desligar o auto throttle My Aircraft. Nesse momento a gente está controlando esse touro mecânico aqui, nessa situação aqui bem difícil. Vai ser muito difícil controlar a velocidade, porque a gente está tendo essa turbulência. Então não vou me preocupar muito se a velocidade subir não. A gente tem pista para fazer parada. Vamos fazer um pouso seguro. Landing. Um pouso bem difícil mesmo. A aeronave chacoalha muito para cima e para baixo e para os lados. Tem que fazer correções mais agressivas. Stabilized. Landing. Long landing. Long landing. Reverse. knots, reverse side. Spoilers deployed. Clean up. Flaps up. Toe brake off. Conseguimos fazer o nosso pouso. Vamos livrar. Deixa eu abrir a carta aqui. Vou abrir no meu segundo monitor para que eu tenha um melhor auxílio aí durante o táxi. Vamos aqui na Uniform. Flaps retract. O aeroporto está bem vazio, né? Está assim inclusive na vida real, porque está fechado. Vamos escolher um gate aqui no Terminal 1. Vamos para a posição número 5 no Terminal 1. Seguindo aqui pela Bravo, acho que a gente está na Bravo, isso. Então a gente vai seguir na Bravo até a November. Um táxi um pouco longo aqui. O pouso foi seguro, né? Lembrando, uma série de fatores fecham o aeroporto, inclusive as questões de meteorologia severa, que podem dificultar não somente o pouso da aeronave, a operação da aeronave em si, como toda a infraestrutura de um aeroporto. Então
Nesse momento, essas condições que a gente está vendo aqui, está acumulando bastante neve em Nova York. Provavelmente aí, né, não é possível fazer a remoção da neve a tempo com os caminhões que fazem esse tipo de trabalho em aeroporto. E aí você tem, né, uma situação real mesmo, você tem outros fatores que influenciam para o fechamento de um aeroporto. Apesar de, como a gente viu, tecnicamente é possível fazer a operação pouso de uma maneira segura, mas certamente a pista e as taxiways não estão assim, né? Não daria para ver o asfalto aqui, estão todas cobertas de gelo. Próximo aqui é a... Deixa eu me achar aqui no taxiway. Sierra. Estamos longe ainda. Vou ter que seguir bastante aqui pela Bravo até o Terminal 1. E aí vamos curtindo aqui essas áreas de táxi um pouco mais remotas, né, que pelo menos eu não tinha operado aqui ainda no JFK. Que a gente tem hangares ali da United, áreas de manutenção, um outro hangar de cargo. Aqui tem um terminal remoto de passageiros, acho que é o terminal 8. Exatamente, o terminal 8 está aqui à nossa esquerda. O aeroporto de JFK tem 8 terminais de passageiros, né? O terminal 4 é o terminal internacional, o maior terminal que está preparado para receber grandes aeronaves. Temos o terminal 1, 2, 3, o 4 é o terminal internacional próximo à torre, e nós temos 5, 6, 7, estamos passando no 8 aqui. Depois do 8, a gente vai passar por uma outra ponte ali na frente, e logo após a ponte a gente vai ver a taxiway November, que é a taxiway que vai nos conduzir até o terminal 1. E a gente vai para o gate de número 5. Estou muito satisfeito com a performance da máquina aqui, porque a gente tem uma situação de meteorológica extrema, eu diria, né? Com várias camadas de nuvens, gelo, neve, talvez um pouco de granizo também. Infelizmente a visibilidade não caiu mais, né? Eu acho que aumentou, foi para 2 milhas, né? Poderia ter baixado até para meia milha. Então a gente tem a visibilidade aqui de 2 milhas, favoreceu bastante o nosso pouso. Pelo menos favoreceu a brincadeira de a gente fazer esse auto land, e não foi necessário uma segunda tentativa para a pista 4 direita para o ILS CAT 3. Aqui é a November Alpha, ainda temos mais um pouquinho só de táxi para fazer. Aqui estamos, nossa frente aí a gente vai entrar à esquerda, November. E a gente já vai buscar ali o nosso gate, que é o gate número 5. Vamos ligar aqui o APU, Taxi Lights. Eu esqueci de desligar as Fixed Landing Lights depois de sair da pista. Desligar aqui os anti-ice e vamos prosseguir aqui na fase final do nosso táxi. APU online.
aqui a linha guia para o Gate 5. Parking brake set. Motores cortados, seatbelt signs off. Ficou as luzes lá não completamente configuradas após o pouso, mas estava com uma carga um pouco excessiva, né? Vamos ligar aqui o ar-condicionado, o pack do APU Bleed via para alimentar o sistema de arrefecimento. Nesse caso vai esquentar a temperatura da cabine, né? Vai controlar. E vamos fazer o scan flow reverso aqui para o desembarque dos passageiros. Abertura das portas. E solicitar o desembarque dos passageiros. Shutdown checklist, fuel pumps off, probe heat off, window heat off, hydraulic panel set, flaps up, no lights, parking brake. Deixa eu ligar os wheel well chocks também. Parking brake released. Hydraulic panel set, flaps up, parking brake release, engine start levels cut off, shutdown checklist complete. Espero que vocês tenham gostado de mais esse voo e até a próxima. Espero ter a oportunidade de fazer outros voos interessantes como esse aqui no futuro próximo. Até mais, não esqueçam de assinar o canal, compartilhar, escrever e se você gostou da experiência, dá um like no vídeo que ajuda a divulgar o nosso trabalho. Até a próxima.